Olá, meninas e meninos! Vamos conversar um pouquinho? Eu adoro conversar com vocês. Eu estou organizando meus materiais aqui e estava pensando em você que está aí do outro lado. Você já ouviu a expressão síndrome do ninho vazio? Eu já passei por isso. E você? Já passou ou está passando por isso? Ou mesmo conhece alguém que já passou por isso? Está nesse momento da vida? O que significa síndrome do ninho vazio? Antes de continuarmos na nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, inscreva-se, curta e compartilhe com a sua amiga. Isso ajuda muito o canal a crescer e fazermos novos conteúdos para você. E agora uma novidade, você pode assistir os nossos conteúdos em primeira mão, antes de todo mundo. Basta assinar o nosso canal. E agora, vamos para a nossa aula. O que significa síndrome do ninho vazio? É quando você, uma mulher adulta, já com os filhos criados, formados, esses filhos começam a caminhar sozinho. Ou saem de casa, ou começam a ter vida própria, e você acaba perdendo a função de estar no controle da vida desse outro. Então você acaba se sentindo inútil, que você não tem mais função no mundo. Porque por muitos anos você cuidou, alimentou, educou este outro ser. E este outro ser, ele acabou tomando, graças a Deus, né? Ele acabou tomando o seu rumo. Mas aí a gente fica como? Como que a gente se sente? A expressão ninho vazio é exatamente isso. É o momento que os nossos filhos tomam um rumo, ou até mesmo acontece algum problema familiar, uma perda de um marido, por exemplo, e você acaba se sentindo sem função. O que é a minha vida agora? E nesse momento, o patchwork, eu presenciei que o patchwork ajuda muito e ele modifica muitas vidas. Muitas vezes a gente tem que tomar remédio, a gente precisa ser medicada. Muitas vezes as meninas não passam por esse período sem uma medicação. Mas eu garanto para vocês que é importante essa medicação, mas é importante também utilizar a cabeça, começar a pensar em você, começar a pensar naquilo que te faz bem e o que te dá prazer em fazer. Eu, por exemplo, descobri que os tecidos, a máquina de costura, o patchwork, raciocinar, pôr a minha cabeça em outra coisa que não fosse os meus filhos, por exemplo, me fizesse muito bem. E fez muito bem. Fez muito bem. E eu tenho alguns relatos de casos que eu vi que muitas vezes essa pessoa acabou parando de tomar remédio. Vou contar um caso que era na época do ateliê, que era a aula presencial. Eu tive uma aluna que perdeu o pai. Ela era solteira e perdeu o pai. E ela não lidou muito bem com essa perda. Na época, ela tomava 4 remédios controlados. E a irmã abriu a porta do meu ateliê e falou assim, ela vai fazer patchwork porque ela precisa se ocupar. E colocou ela dentro da sala junto comigo. Essa menina ficou, já era uma senhora, né? Ela ficou por mais de 20 anos comigo fazendo aula. E logo no início, ela foi se adaptando, foi se adequando. E quando a gente viu, de 4 remédios, ela passou para 3. De 3, ela passou para 2. De 2, ela passou para 1. De 1, ela parou de tomar. E ela começou a se sentir muito mais segura e confiante, a ponto de viajar sozinha. Eu nunca me esqueço a primeira vez que a gente foi para uma exposição fora de Jundiaí e ela foi junto. Ela nunca tinha viajado sozinha. E ela curtiu, aproveitou, viveu. Eu percebi o brilho no olhar dessa pessoa. Ela começou a ter brilho no olhar, ela começou a ter paixão. Até hoje ela faz patchwork. Eu parei de dar aula presencial, mas ela continua fazendo aulas, continua produzindo peças maravilhosas, porque ela viu o quanto fez bem ela ocupar a mente, ocupar a cabeça numa outra coisa. E o patchwork, nesse sentido, ele ajuda muito. Uma vez eu fui até pesquisar
uma psiquiatra o porquê o patchwork faz tão bem. Uma psiquiatra da Unicamp. E eu perguntei para ela, falei, você pode me explicar? Porque eu tenho comprovado pela vivência que eu tenho. Então eu vejo os casos acontecendo, eu recebo muitos relatos, mas eu não tenho um estudo aprofundado científico sobre isso. E essa médica me falou assim, Ana, vamos por exemplo, pensar numa mulher de 50 anos. Uma mulher de 50 anos, ela já tem a sua vida toda fragmentada. Então ela já passou por situações que uma pessoa de 20 anos ainda não passou. Então, aos 50 anos, estou pegando a idade média, né? Aos 50 anos, essa pessoa já teve filho, já criou filho, os filhos já estão começando a sair de casa. Então, estou falando de 50, mas generalizando, né? Então, ela já passou por várias fases da vida. O que acontece quando você faz o patchwork? Você não pega um tecido inteiro? Você pega esse tecido inteiro, o que você faz com ele? Você pica o tecido em várias partes. É como se você estivesse fragmentando a sua vida. Eu estou falando isso porque eu lembrei de uma senhora que eu estava dando uma aula presencial e ela estava cortando os tecidos e ela falou sozinha com ela mesma em voz alta. Ela falou assim, nossa, a minha mãe está virada de bruços no túmulo dela. E eu me espantei com aquilo, sabe? Dela falar assim em voz alta. Ela estava pensando com ela mesma. Aí eu falei, por que você falou isso? Ela virou para mim e falou assim, porque a minha mãe a vida inteira costurou. E eu sempre fui muito rebelde com essa máquina de costura. Eu nunca quis. Assim, ela devia ter uns 58 anos, essa mulher, na época. Aí ela falou assim, e hoje, olha o que eu estou fazendo. Exatamente o que eu sempre critiquei na minha mãe e eu estou amando fazer isso. Estou amando. Aí eu falei assim, gente, cada história, cada caso. Aí eu fui realmente conversar com essa médica. E ela falou isso. Ela falou, vamos pegar o exemplo dessas duas pessoas. O que ela faz? Ela pega o tecido inteiro, ela pica todo esse tecido em pedaços. Aí o que ela faz? Ela desconstruiu o tecido. Ela tem que construir novamente. Então, a partir do momento que ela está unindo as partes, ela está construindo um novo. E isso no cérebro da pessoa é como se ela pegasse a vida dela fragmentada e ela fosse construir uma nova vida, um novo projeto de visão para frente. Então, a partir do momento que ela desconstrói e constrói uma peça, ela está vendo a possibilidade que tem aquilo que está todo fragmentado, fazer uma nova peça, uma nova vida. E eu achei muito sentido com os relatos que eu presenciava e com as conversas que eu tinha. Por isso que o patchwork ele é tão importante, ele dá um significado muito grande na nossa vida, ele realmente transforma vidas. Porque nós construímos, a partir de pedaços, nós construímos o belo, o novo, um outro projeto, uma outra visão de vida. Isso agrada a nós e agrada o outro. Então são histórias assim que eu fico realmente encantada. Se você tem uma história dessa, ou se você tem uma história onde o patchwork transformou e mudou sua vida, escreva para mim, que eu vou adorar ler e vou adorar compartilhar com as pessoas. Eu não preciso citar nomes, como eu não citei nomes nessas duas histórias, mas eu adoro ver como o patchwork transforma vidas. Beijinhos e vou esperar a sua história. São mais de 30 anos trabalhando com patchwork e ouvindo inúmeras histórias. O meu coração fica quentinho ouvindo essas histórias. Você também não gosta? Eu vou contar as minhas histórias. E você aí, tem uma história muito legal para me contar? Se tem, escreva aqui embaixo. Uma história de superação, uma história sua de vida, uma história com o patchwork, como que o patchwork mudou a sua vida, como eu faço companhia para você. Eu vou adorar saber e vou juntar com todas essas histórias que eu tenho, que são centenas, e vou contar para você. Eu vou esperar a sua história, hein? Porque eu adoro ler. Escreva nos nossos canais de atendimento, que pode ter certeza, eu vou ler todas. Beijinhos e até a nossa próxima história, que tá incrível.